A revolução em duas rodas, a história completa, mecânica e legado da bicicleta. A bicicleta é, sem dúvida, uma das invenções mais brilhantes da humanidade. Ela é a máquina mais eficiente já criada para converter energia humana em movimento, superando a eficiência de qualquer animal ou veículo motorizado em termos de gasto calórico por distância. Mas para chegar ao modelo perfeito que conhecemos hoje, houve uma jornada de quase 2 séculos de engenharia, tentativas bizarras e mudanças sociais profundas. O nascimento da máquina de correr, 1817. A história começa não com um sonho de liberdade, mas com uma crise global. Em 1815, a erupção do vulcão Monte Tambora, na Indonésia, cobriu o mundo de cinzas, causando o ano sem verão. As colheitas falharam na Europa e milhares de cavalos morreram de fome. Foi nesse cenário de necessidade que o barão alemão Karl von Drais buscou uma alternativa ao cavalo. Em 1817, ele apresentou a Laufmaschine, máquina de correr, que ficou conhecida como Draisiana. Feita inteiramente de madeira com rodas de carroça e pesando 22 quilos, ela não tinha pedais, correntes ou freios. O condutor sentava-se e empurrava o chão com os pés, deslizando. Embora tenha virado moda entre a aristocracia por um breve período, ela foi proibida em muitas cidades por ser perigosa para os pedestres e logo caiu no esquecimento. A Era dos Pedais e o Agita-ossos, 1860. A bicicleta ficou adormecida por décadas, até que na década de 1860, em Paris, uma revolução aconteceu. A autoria é debatida entre Pierre Michaud, um ferreiro, e seu empregado Pierre Lallemand, mas o fato é que alguém teve a ideia brilhante de fixar pedais diretamente no eixo da roda dianteira. Nascia o velocipédio. Essa invenção transformou o brinquedo em transporte, porém, a estrutura era de ferro rígido e as rodas eram de madeira envoltas em uma tira de ferro. Em asfalto inexistente e ruas de paralelepípedos, a vibração era tão intensa que o veículo ganhou o apelido infame de Bone Shaker, o agita-ossos. A busca por velocidade, a era das rodas gigantes, 1870. O problema do velocipédio era a física básica. Como os pedais ficavam na roda, uma volta no pedal equivalia a uma volta na roda. Para ir mais rápido, você tinha que pedalar freneticamente. A solução dos engenheiros vitorianos foi aumentar a roda. Quanto maior a roda, maior a distância percorrida por pedalada. Isso deu origem às icônicas penny farthings ou high wheelers. Com rodas dianteiras que chegavam a 1,5 metro de altura, elas eram rápidas e elegantes, mas extremamente perigosas. O ciclista ficava sentado muito alto, quase sobre o eixo dianteiro. Qualquer pedra no caminho podia lançar o condutor de cabeça no chão, um acidente comum conhecido na época como header. A bicicleta, nesse momento, era um esporte radical para jovens corajosos e ricos. A bicicleta de segurança e a modernidade, 1885. O momento decisivo da história aconteceu na Inglaterra, em 1885. John Kemp Starley lançou a Rover Safety Bicycle, bicicleta de segurança Rover. O design era genial e definiu o padrão usado até hoje. 2 rodas de tamanho igual, um quadro em formato de diamante, garfo inclinado e o mais revolucionário, a tração traseira por corrente. A corrente permitiu o uso de engrenagens. Isso significava que a bicicleta poderia ter rodas menores e mais seguras, mas ainda assim ser rápida, pois a relação entre a coroa e o pinhão multiplicava a força do ciclista. Faltava apenas resolver o conforto. Em 1888, o veterinário escocês John Boyd Dunlop, tentando tornar o triciclo do filho mais confortável, inventou o pneu pneumático com câmara de ar. A combinação da Rover de Starley com os pneus de Dunlop criou a bicicleta moderna. De repente, a bicicleta era segura, rápida, confortável e acessível.
O impacto social. A popularização da bicicleta na década de 1900 causou mudanças sísmicas na sociedade. Ela permitiu que a classe trabalhadora morasse mais longe das fábricas e viajasse de forma independente. Mais importante ainda, foi uma ferramenta crucial para a emancipação feminina. A bicicleta exigiu roupas mais práticas, ajudando a abolir os espartilhos e as saias longas e pesadas, dando às mulheres uma liberdade de movimento inédita. A ativista Susan B. Anthony chegou a dizer que a bicicleta fez mais pela emancipação das mulheres do que qualquer outra coisa no mundo. A física e a mecânica detalhada. Mecanicamente, a bicicleta é uma obra-prima de simplicidade. O sistema de transmissão funciona através de alavancas e relações de marcha. Quando você pisa no pedal, você gera torque na coroa. A engrenagem da frente. A corrente transfere essa força para a catraca ou cassete na roda de trás. Se a coroa for grande e a catraca pequena, a roda gira várias vezes por pedalada. Velocidade. Se a coroa for pequena e a catraca grande, você ganha torque para subir ladeiras. Força. Mas o que mantém a bicicleta em pé? A resposta envolve o efeito giroscópico das rodas girando que resistem a mudanças de inclinação, mas o fator principal é o trail, ou rastro mecânico. O eixo da roda dianteira não está alinhado perfeitamente vertical com o guidão. O garfo é curvado ou inclinado. Isso faz com que o ponto de contato do pneu com o chão fique atrás do eixo de direção. É o mesmo princípio das rodinhas de carrinho de supermercado. A roda tende a se alinhar automaticamente na relação do movimento. Se a bicicleta tomba para a esquerda, a geometria da frente faz o guidão virar para a esquerda, o que traz a bicicleta de volta para baixo do centro de gravidade do ciclista, reequilibrando o sistema. O cenário atual e a maior marca do mundo. No século XX, a bicicleta evoluiu com a introdução do câmbio, permitindo múltiplas marchas, freios a disco e materiais aeroespaciais como alumínio, titânio e fibra de carbono. Hoje, a indústria da bicicleta é gigantesca. Embora marcas como Trek, Specialized, Cannondale e Caloi sejam famosas, a verdadeira gigante industrial fica em Taiwan. A Giant Manufacturing Company é a maior fabricante de bicicletas do mundo. Fundada em 1972, a Giant começou fabricando bicicletas para outras marcas, inclusive a famosa Schwinn, antes de lançar sua própria linha. Hoje, eles dominam a produção global, controlando desde a fundição do alumínio até a tecelagem da fibra de carbono, produzindo milhões de unidades por ano que abastecem o mundo todo. 200 anos após o Barão von Dry empurrar sua máquina de madeira, a bicicleta permanece como o veículo mais sustentável, saudável e democraticamente acessível do planeta.